Bom, pessoal, dando prosseguimento então às nossas correções, nós temos aqui a primeira página que foi passada para vocês foi a página 35 do livro didático, de vocês. Então nós temos aqui uma situação aqui, onde nós temos calcule o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre que, ao ser aquecido de 0 graus até 80 graus, sofre uma variação de comprimento de 0,1632 metros, sendo seu comprimento inicial de 120 metros. Bom, antes da gente começar, é bom que a gente faça aqui, relembre com vocês o que vocês já viram em outra aula. Vocês viram que nós acabamos de falar que quando o corpo então recebe uma energia, ele vai então transformar essa energia primeiramente em energia cinética. Essa energia cinética vai aumentar a temperatura desse corpo e automaticamente, com essa maior agitação, com esse aumento na temperatura, esse corpo vai então fazer com que o espaçamento entre as moléculas se torne cada vez maior. Com esse espaçamento sendo cada vez maior, então vai acontecer o fenômeno chamado de dilatação térmica, certo? Mas eu tenho, pessoal, pelo menos 3 tipos de dilatação térmica, tá? Quando um corpo dilata, tá? Automaticamente ele dilata para todos os lados. Então ele dilata aí em 3 dimensões. Mas alguns corpos, algumas dimensões não são tão necessárias. Nós temos, por exemplo, exemplos de fios, de barras de ferro, por exemplo, aonde o seu comprimento é muito maior, né, do que, por exemplo, o seu volume, ou talvez a sua superfície, a sua área, né? Então, em determinados corpos, nós vamos tratar das dilatações de formas separadas. Como assim? Eu vou tratar da dilatação em alguns momentos com uma dimensão, em outros com 2 dimensões e em outros momentos com 3 dimensões. Mas é importante que a gente deixe bem claro para vocês que os corpos vão dilatar nas 3 dimensões. Só que em alguns casos eu não preciso das 3 dimensões. Tá? Às vezes eu preciso só do comprimento. Ou às vezes eu preciso do volume, né? Às vezes eu preciso não só do volume, mas eu preciso não só do comprimento, mas eu também preciso da largura. Então eu vou ter uma área, né? Então eu tenho esses 3 tipos de dilatação, ok? Aqui nós temos a dilatação linear, onde eu vou ter o delta L. L é para lembrar realmente de linear. O que vocês podem colocar na cabecinha de vocês é que linear eu estou falando de uma dimensão só. Eu tenho vários exemplos aqui, por exemplo, de dilatações lineares que podem ocorrer aí no nosso dia a dia. Nós temos aqui, por exemplo, trilho de uma linha férrea. Nós temos... Eita, pega, barulho. Bom, trilho da linha férrea, temos aqui fio de alta tensão, uma viga de prédio, enfim, muitos outros materiais que têm o seu comprimento muito maior do que sua área ou de repente o seu volume. Tudo bem? Aqui, então, eu tenho um exemplo de uma barra de ferro que está a 20 graus Celsius e uma aqui que está logo aqui com 100 graus Celsius. Na verdade, é a mesma barra. O que eu tenho aqui de diferença é que essa barra está aumentando a sua temperatura. Então, quando ela aumenta a sua temperatura, eu tenho então um aumento do tamanho inicial, que aqui eu vou chamar de L0, tá? Aqui tem um exemplo, olha só, de uma linha férrea aonde aconteceu uma dilatação. É claro que para poder
se construir, né, uma linha férrea, não só uma linha férrea, mas as construções em geral, sempre se leva em consideração os materiais que estão sendo empregados. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto o material pode dilatar ou pode contrair. Se eu não souber calcular isso, né, antes da minha construção, eu corro o risco aí de estar tendo algum problema mais à frente. Então, as construções das linhas férreas, elas levam em consideração a dilatação dos materiais aqui, que geralmente é o ferro, o cobre, né, o zinco. Então, todas elas têm que levar em consideração os materiais que estão sendo empregados. Então, aqui eu tenho a dilatação linear e eu tenho uma equaçãozinha para poder quantificar isso, tá, pessoal? Não adianta só dizer para vocês que existe a dilatação, que é um aumento no tamanho original, mas se eu não mostrar como isso funciona na matemática. Então, eu tenho aqui, ó, ΔL é igual a L0 multiplicado por alfa vezes ΔT. Essa aqui é uma equação que, na verdade, vai aparecer nas próximas, que é a superficial e depois, logo em seguida, a volumétrica. A única diferença que eu vou ter é de que eu vou estar aumentando as dimensões. Então, aqui eu tenho uma dimensão só, como eu já disse a vocês. Mas pode aparecer também a dilatação superficial. Na dilatação superficial, agora eu vou estar considerando não só uma dimensão, mas eu vou estar considerando duas dimensões. Então, eu tenho uma área quadrada, tá? Então, essa área quadrada aqui, por exemplo, eu tenho diversos materiais que isso vai ser muito útil para mim. Aqui eu tenho, por exemplo, a piso, né, de uma calçada, uma placa metálica, enfim, né, a gente poderia colocar aqui também as cerâmicas, que são materiais que são quadrados, né? Eu tenho ali muito mais área do que volume e muito mais área do que também comprimento, certo? E como é que eu faço? Eu percebo que aqui de 20 para 100 graus também tem um aumento aí do seu tamanho original, ou seja, está dilatando. E aqui, ó, eu tenho a equação. Percebam que é muito parecido com a dilatação linear. Enquanto na dilatação linear eu tinha um ΔS, um ΔL, aqui eu tenho um ΔS. Lá na linear eu tinha o L0, aqui eu tenho o S0. E enquanto lá na linear eu tinha o alfa, o coeficiente alfa, aqui eu tenho o beta. Lembrando que na maioria dos livros, né, você vai sempre encontrar o alfa. Mas se eu tiver só o alfa e não tiver o beta, como é que eu faço? Simples. Eu tenho que lembrar que o alfa multiplicado duas vezes, na verdade vai dar o beta, tá? Já que o beta eu estou tratando de duas dimensões. Então, se a gente for abrir isso aqui um pouquinho mais, eu posso também escrever essa equação dessa forma, que S final é igual a S0. Por quê? Porque eu tenho um delta aqui. Então, se eu tenho um delta, eu tenho espaço final menos espaço inicial. Lembrando que aqui eu posso trocar também o meu beta, ó, por duas vezes o alfa, ok? Multiplicado por ΔT. E por último aqui, nós temos aqui a dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, eu vou então estar considerando agora as três dimensões, tá? Então, aqui tem um exemplo de caixa, né? Caixa d'água de um prédio, caixa de sapato, objetos cilíndricos. Por que está dando isso como exemplo? Porque são materiais que eu não tenho o comprimento em evidência. E também não são materiais que têm a sua área em evidência, mas sim o seu volume, né, que traz uma diferença muito grande para o material. Então, nesses casos, eu vou precisar então da dilatação volumétrica. Igual nós tivemos
anteriormente as equações, eu também tenho aqui uma equação para a dilatação volumétrica. Percebam, como eu já disse, são muito parecidas. Então eu tenho um ΔV, V0, ΔV é a variação do volume, V0 seria a variação do volume inicial, e o meu gama multiplicado por ΔT. Lembrando que esse ΔT não é tempo, tá? É temperatura. Inclusive, alguns livros colocam como um T maiúsculo, um Tzão. Aqui no slide ficou com T minúsculo, mas o correto é usar um T maiúsculo, tudo bem? Então, nós temos aqui também, ó, que o alfa vai aparecer de novo, só que agora multiplicado por 3. Por quê, gente? Porque agora eu tenho 3 dimensões. E alfa multiplicado por 3 vai dar o valor do meu coeficiente de dilatação volumétrica agora, né? Eu tinha o alfa na linear, o beta na superficial e agora eu tenho o gama. Tenho o gama aqui na volumétrica, ok? Da mesma forma, eu também posso abrir um pouco mais essa equação e ela vai ficar dessa forma aqui, bonitinha para vocês. Então, aqui vai falar da dilatação dos líquidos, mas como a nossa intenção agora é só corrigir o exercício, tá? Eu vou começar a corrigir esse exercício aqui.